Na primeira parte, a gente encerrou falando sobre remissão, né? Que é a segunda opção do Ministério Público, conceder a remissão, que está lá no artigo 126, antes de iniciado o processo judicial para apuração do ato infracional, o representante do Ministério Público, o PARCT, o promotor de justiça, poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato. Falamos isso na primeira parte. E também falamos que a remissão tem dois tipos: a remissão perdão e a remissão transação. Todas as duas estão no artigo 127, ou seja, a remissão perdão vai até a primeira parte do artigo 127 e a remissão transação é a segunda, é a parte final do artigo 127, tá? Então eu vou ler aqui a remissão perdão. Remissão perdão, que é a remissão desacompanhada de qualquer medida socioeducativa, está no artigo 126, tá, do ECA. Remissão desacompanhada de qualquer medida socioeducativa. Não pode ser considerada para efeito de antecedente, conforme preconiza o dispositivo do artigo 127 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos para o artigo 127, que a primeira parte fala da remissão perdão. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade do adolescente infrator, nem prevalece para efeito de antecedente. Esse aí é a remissão perdão. Agora eu vou falar da remissão transação. Bom, a remissão transação é a remissão acompanhada da proposta de aplicação de uma medida socioeducativa não restrita de liberdade, não restritiva de liberdade. Ou seja, pode propor aplicação de qualquer medida. Remissão, quem propõe é o Ministério Público, exceto em duas situações: regime de semi-liberdade e internação. Ou seja, pode propor aplicação de qualquer medida, exceto duas: regime de semi-liberdade e internação, né? Que isso aí é competência do juiz. Bom, depende de aceitação do infrator ou representante legal. O infrator ou seu responsável tem que aceitar. Artigo 127. Eu vou para a segunda parte, que fala da remissão transação. O artigo 127, o início já falei, remissão perdão. Vamos para a remissão transação, que é a segunda parte. Podendo, inclusive, eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação. Bom, o STF reconheceu a constitucionalidade dessa parte do dispositivo em detrimento ao que entendiam, né, ferir o devido processo legal por aplicação de pena, sem processo e ampla defesa. Bom, ambas as remissão perdão, remissão transação, depende de homologação do juiz. Bom, quem concede remissão é o Ministério Público, tá? Ele vai ver a situação e vai solicitar ao juiz aqui. Mas o juiz vai homologar ou não, a critério do juiz. Bom, caso o juiz não concorde com a remissão proposta pelo Ministério Público, ele simplesmente não homologa, não autoriza. Isso no primeiro momento. O que ele faz, juiz? Bom, não concordei em dar a remissão para esse adolescente que cometeu ato infracional. O que ele faz? O juiz remete a questão, né, já que ele não homologou, ele manda a questão ao PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Está lá no artigo 181, parágrafo 2º, que, no caso, o Procurador-Geral poderá oferecer a representação da remissão, designando outro promotor para fazê-lo, tá? Ou ainda ratificar a remissão, confirmar a remissão, caso no qual o juiz estará obrigado a homologar. Isso quando o PGR, Procurador-Geral, fecha com o promotor, aceita, né? Aí o que acontece? Se o Procurador-Geral aceitar fechar com o promotor em conceder a remissão, o juiz não tem jeito. Num primeiro momento, quando o promotor leva para o juiz não homologou, não vou dar essa remissão não, né? Não vou dar esse perdão não. Mas o juiz não para nele aqui não. O juiz tem que encaminhar ao Procurador-Geral. Ou o procurador concorda com o juiz ou concorda com o promotor. Se o Procurador-Geral concordar com o promotor, né, que concede a remissão, que é a exclusão do processo, enfim, perdão,
Se o procurador-geral, que está acima do promotor, concordar, o que vai acontecer? O juiz vai ter que aceitar. Aí, nesse caso, volta, só que aí o juiz tem que homologar. Aí que tá. Esse é o procedimento. Bom, conforme o artigo 126, parágrafo único, a remissão pode ser concedida ao longo do processo pela autoridade judiciária, como forma de suspensão ou extinção do mesmo processo. Bom, essa forma de remissão pode ser concedida até a prolação da sentença. Até quando pode ser dada a remissão? Até a prolação da sentença. Porque a gente já sabe que a remissão concedida pelo Ministério Público é uma forma de exclusão do processo, zera, né? Mas essa remissão, esse perdão, ele acontece até a prolação da sentença. Depois da sentença já era. Aí tem que cumprir. Bom, artigo 188. Agora vamos para o artigo 186, parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão, que é um perdão, pela autoridade judiciária, importará na suspensão ou extinção do processo. Suspende para alguma eventualidade processual ou extingue o processo, tá? Ou seja, não concedida pelo Ministério Público antes do processo, pode ser concedida pelo juiz durante o processo. Quer dizer, ou seja, a remissão, se ela não for concedida pelo Ministério Público antes do processo, pode ser concedida pelo juiz durante o processo até onde? Até antes, né, a prolação da sentença. Artigo 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença. Né? Se vier uma questão dizendo, depois da sentença pode remissão. Não, depois da sentença, a Inês já é morta, né? O leão já está mortíssimo. Aí já era. Concluindo, remissão concedida pelo Ministério Público antes do início do processo. Exclusão do processo mediante homologação judicial. Homologação de quem? Do juiz. O juiz homologa. Remissão concedida pelo juiz até o momento da prolação da sentença. Extinção ou suspensão do processo. Ok? Já que é o juiz mesmo que está concedendo, precisa homologar, é ele mesmo, né? Quando a remissão é concedida pelo Ministério Público, precisa da homologação do juiz. Quando a remissão é concedida pelo próprio magistrado, pelo próprio juiz, claro que não vai precisar de homologação, é dele mesmo, então ele extingue ou suspende o processo, ok? Bom, o juiz poderá conceder a remissão sem ouvir o adolescente e o Ministério Público. Negativo. Essa dúvida tu já pode tirar agora. O juiz pode conceder a remissão sem ouvir o adolescente ou o Ministério Público? Só lendo o processo? Não. A concessão de remissão possível a qualquer tempo antes da prolação da sentença reclama ouvir, ou seja, na linguagem jurídica, a oitiva do menor infrator, adolescente infrator, bem como manifestação do representante do Ministério Público, parquet. Bom, reclama a oitiva do menor, não pode conceder o juiz a remissão sem ouvir o adolescente infrator ou o representante do Ministério Público. Quem é o representante do Ministério Público? Representante do Ministério Público, o promotor ou parquet, numa linguagem mais jurídica. Em observância ao caráter educacional de exceção da legislação incidente e ao princípio constitucional da ampla defesa. Então é o seguinte, a oitiva do menor infrator com a manifestação do parquet está em observância ao caráter educacional de exceção da legislação incidente e ao princípio constitucional da ampla defesa. Bom, terceira opção do Ministério Público, oferecer representação contra o adolescente, porque o Ministério Público ele tem algumas opções. A primeira opção, já falei aqui, propor o arquivamento do processo. Uma segunda opção, o Ministério Público conceder a remissão. Veja bem, o Ministério Público concede a remissão. Quem homologa é o juiz, né? Aquela questão lá que o promotor de justiça concede e homologa. Negativo.
Ele solicita, né? Ele endossa lá, olha, remissão, perdão aqui para esse adolescente e tal, enfim. Ele tem seu juízo de valor, né? O seu critério, e depois tem que fundamentar. O juiz vai olhar, não concordo, mas o juiz também não trava ali, não. O juiz manda para o chefe que está acima do promotor, que é o procurador-geral. O procurador-geral ou aceita o que o promotor falou, ou aceita o que o juiz falou. Já falamos sobre isso. Terceira opção do Ministério Público: oferecer representação contra o adolescente. Artigo 182. Quando chega nessa fase aqui, já fica ruim para o adolescente infrator. Artigo 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público, que é o promotor, que é o parquet, não promover o arquivamento do processo ou conceder a remissão, que é o perdão, oferecerá representação junto à autoridade judiciária. Quem é a autoridade judiciária? Juiz, o magistrado. Propondo instauração de procedimento para aplicação de medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada. Não sendo caso de arquivamento, né, ou remissão, né, é tudo grau, né? Arquivar, ele olhou assim, pô, vou arquivar isso aqui e tal. Ah, não, acho que vou pedir o perdão, mas eu tenho que passar pelo juiz. Bom, aqui já não. Não sendo caso de arquivamento ou remissão, o Ministério Público, na figura do seu representante, que é o parquet, que é também que é chamado de parquet, né? Que é o promotor de justiça, oferece a representação em face do adolescente. Para oferecimento da representação, não é necessária a prova pré-constituída de autoria e materialidade do ato infracional cometido pelo adolescente. Importante questão de prova. Para o oferecimento da representação, é necessária a prova pré-constituída da autoria e materialidade do ato infracional pelo adolescente? Não, não é. Mas há a necessidade de indícios mínimos, né, de autoria e materialidade para que haja justa causa na ação socioeducativa. Vamos para um exemplo básico. Representação por tráfico. Se o Ministério Público oferecer a representação por ato infracional de tráfico sem o laudo provisório da droga, a representação deve ser rejeitada de plano por falta de indícios mínimos de autoria e materialidade. Isso é uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ok? Oferecida e recebida, oferecida a representação. Quem oferece? Ministério Público, na figura do promotor de justiça. E recebida pela autoridade judicial. Quem é? Juiz ou magistrado. Inicia-se a ação socioeducativa em face do adolescente infrator, né? Para aplicação de medida socioeducativa e ou também medida de proteção, né? Aí o juiz vai ver se aplica as duas ou se aplica uma em detrimento da outra. Medida socioeducativa e ou também medida de proteção deve ser oferecida de forma oral ou escrita, devendo conter os requisitos do artigo 182, parágrafo 1º do ECA. O que deve ser oferecida de forma oral ou escrita? Oral é verbal mesmo, ou escrita. A representação do Ministério Público. Artigo 182, parágrafo 1º. A representação será oferecida por petição, que conterá um breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional cometido pelo adolescente, ou pelo menor infrator, e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente em sessão diária, instalada pela autoridade judiciária, instalada pelo juiz. Bom, detalhe, o ECA não prevê o número máximo de testemunhas a serem arroladas. A doutrina diz que podem ser arroladas até 8 testemunhas, aplicando-se por analogia o Código de Processo Penal, que atua de forma subsidiária, de forma supletiva em relação aos procedimentos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A minha professora a professora Temes, ela não gosta de falar ECA. Então eu fico sempre preocupado, né, de quando estiver falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, falar Estatuto da Criança e do Adolescente, não falar ECA. A professora Temes Buna de Processo Penal. Bom, fase processual. Bom, primeiro, audiência de apresentação.
Artigo 184. Oferecida a representação pelo MP, pelo Ministério Público, na figura do seu representante, que é quem? O parte ou promotor. Parte ou promotor, mesma coisa. A autoridade judiciária, no caso o magistrado, o juiz, designará a audiência de representação, ou melhor, audiência de apresentação. Tá? Estou falando aqui de representação, acabei falando audiência de representação. Artigo 184. Oferecida a representação pelo MP, Ministério Público, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, vai apresentar, né, o adolescente decidindo desde logo sobre a decretação ou manutenção da internação, observando o disposto no artigo 108 e parágrafo. Recebida a representação, quem oferece é o Ministério Público, né, na figura do seu representante, que é o parte, ou o promotor, que é a mesma coisa. O juiz deve marcar a chamada audiência de apresentação do adolescente, literalmente apresentar, né, o adolescente infrator. Artigo 184 a 186 do ECA. É uma audiência análoga à de interrogatório do antigo procedimento ordinário, parágrafo 1º do artigo 184. O adolescente e seus pais, ou responsável legal, serão cientificados do teor da representação feita pelo MP, pelo Ministério Público, na figura do promotor de justiça. Tá? Acompanhados de advogado. Importante isso aqui. Parágrafo 1º. O adolescente e seus pais, ou responsáveis, serão cientificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência de apresentação do adolescente, acompanhados por um advogado. Tanto o adolescente quanto seus pais ou responsáveis legais serão citados para que compareçam ao ato, audiência de apresentação, tá? Acompanhado de advogado ou advogado dativo, né? Ou defensor público designado. Isso aí se os pais não tiverem condições. Dando-lhe ciência do ato infracional imputado ao adolescente, ou seja, o ato infracional que o Ministério Público está imputando. Justamente para o advogado, o advogado dativo ou o defensor público designado poder fazer a defesa do adolescente infrator. Parágrafo 2º. Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária, o juiz, dará curador especial ao adolescente para fazer, às vezes, né, dos pais ou responsável do menor, para o adolescente não ficar sem essa figura. Bom, se os pais ou responsável não forem localizados, o juiz designará curador especial ao adolescente. Artigo 184, parágrafo 2º do ECA. Por que é curador especial? Não só curador. Curador especial porque é só para aquele ato, tá? Bom, parágrafo 3º. Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito até a efetiva apresentação. Se não é localizado o adolescente, expede-se mandado de busca e apreensão e susta-se o processo, fica suspenso, até a sua localização. Ou seja, o adolescente não pode ser processado à revelia. Artigo 184, parágrafo 3º do ECA, diferentemente do processo penal, uma pessoa que já está em plena capacidade, né, acima dos 18 anos. Então é importante, né? O adolescente não pode ser processado à revelia. Se não for localizado o adolescente, expede-se o mandado de busca e apreensão e susta-se o processo até ficar suspenso o processo. Bom, parágrafo 4º. Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, sem prejuízo de notificação aos seus pais ou responsável. Ou seja, o adolescente que já está internado, será requisitada a sua apresentação. Requisitada para quem? Para o diretor do estabelecimento onde o menor se encontra. E, em contrapartida, no mesmo ínterim, sem prejuízo da notificação. A requisição é para o diretor da casa onde fica, né, o instituto que fica, não sei qual o nome, antigamente o Funabem, por exemplo. A requisição vai para esse... É que nem se fosse o adulto, a requisição para o diretor do presídio. Como é que o preso vai sair de lá? Não, vem aqui buscar o... Não.
diretor tem que saber. É a mesma coisa na instituição casa, na Funabem no Rio, quando tinha, nem sei se ainda tem, enfim. O diretor, se ele já tiver internado, tem alguém responsável. É isso que eu queria dizer. Tá? E será requisitada ao diretor do estabelecimento onde o menor estiver internado e será notificado os pais ou o representante legal, tá? O responsável, que deverão estar presentes ao ato. Artigo 111, inciso 6, concomitantemente com o artigo 184, parágrafo 4º do ECA. Artigo 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Inciso 6. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do processo. Lembrando que se não tiver pai ou responsável, o juiz nomeia um curador especial. Por que é especial? Porque é para aquele ato. Bom, se o adolescente, apesar de citado, não comparecer ao ato injustificadamente, se estiver doente, estiver baixado, se estiver no hospital, é lógico que não vai poder. Mas, se ele não comparecer ao ato injustificadamente, o juiz designará nova audiência. Ele marcou uma audiência de apresentação, não compareceu por um motivo não justificado, o juiz marca uma nova audiência, expedindo mandado de condução coercitiva. Ele se for encontrado, é obrigado a vir. Artigo 187, vamos a ele. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. O problema todo é que, em questão de prova, né, tem essas palavras que causam dúvida para a gente, né? Porque quando se fala em lei seca, esse é o nosso problema. Por exemplo, artigo 187. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer, aí na prova vem lá. Se o adolescente devidamente intimado, se o adolescente devidamente citado não comparecer, ele faz todo o caput do artigo e por causa de uma palavra você perde a questão. Então, o artigo 187, se o adolescente devidamente notificado, ponto, não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará uma nova. STJ. A presença do defensor técnico supre a falta dos pais, curador, nessa audiência de apresentação, pois o defensor técnico, né, que é a defesa técnica que ele vai fazer. Por que a defesa técnica? Técnica, ou seja, juridicamente, né, acumula as funções de advogado e curador nessa audiência de apresentação, ok? Em outras palavras, se os pais não estiverem presentes na apresentação do menor, que é essa audiência de apresentação, mas for nomeado defensor ao menor, defensor dativo, né, não há nulidade. Observação institucional, segunda fase, uma questão de prova. Curadoria especial e função institucional da DPE, curador especial e defensor não podem ser a mesma pessoa nos casos do ECA. Observação. Curadoria especial é função institucional da Defensoria Pública. Curador especial e defensor não podem ser a mesma figura nos casos do ECA. Curador é uma coisa e defensor, como ele está dizendo aqui, é outra, tá? A jurisprudência é mais moderna, e no sentido de que não basta a nomeação de defensor público para o adolescente na audiência de apresentação. Jurisprudência mais moderna. Quando os pais ou responsáveis não estiverem presentes e necessária também a nomeação de um curador especial. Antigamente, o entendimento dos dois poderia se confundir. O posicionamento atual é que não, o defensor deve fazer a defesa técnica. Ponto. Defensor é para fazer, é para advogar, usar termo técnico, traduzir a linguagem do jovem infrator para uma linguagem jurídica acessível para o juiz, né, ou para o promotor, tá? O curador deve acompanhar o adolescente, curador especial, fazendo às vezes de quem? Dos pais ou do tutor. Então, por isso que ele diz que defensor é uma coisa, defensor público, né,
DPE, Defensor Público do Estado, é uma coisa, que faz defesa técnica, e o curador é outra coisa. O curador são funções diferentes. O curador está ali para acompanhar, fazendo às vezes dos pais ou responsável legal. Posição majoritária, a posição mais larga hoje do Tribunal de Justiça. Bom, e até ele cita aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Até o Ministério Público tem impedido nulidade desses processos em que não houve nomeação de curador em razão da nomeação do defensor. Ou seja, havia um entendimento que nomeando um precisava nomear outro, mas a função é distinta. O curador representa os pais ou o responsável do adolescente infrator, né? E o defensor é para advogar, fazer a defesa técnica mesmo, né? Essa ementa é representativa da posição atual. Cuidar, isso é só no caso de envolver criança e adolescente. Serão 2 defensores, um fazendo papel de defensor e outro de curador. Segundo a professora de Direito, ela escreveu o seguinte, que é exatamente isso, né? 2 pessoas distintas. Como cabe à Defensoria Pública cumprir o papel de curador especial, serão 2 defensores. Quer dizer, se for nomeado 2 defensores, um vai ser o curador, fazer as vezes de pai, e o outro vai ser a defesa técnica. Bom, onde está escrito que a Defensoria Pública é que deve cumprir o papel de curador especial? Porque é o seguinte, vai ter um curador especial, que pode ser um defensor público, e a defesa técnica, o advogado também, porque o jovem não tem condições de ser nomeado um defensor público para fazer sua defesa técnica. Bom, a Lei Complementar 8094, reformada pela Lei Complementar 132 de 2009, estabeleceu em seu artigo 4º, inciso 16, a Curadoria Especial como função institucional da Defensoria Pública do Estado, e no artigo 3º, traço A, inciso 4, que é objeto da Defensoria Pública do Estado, a garantia do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, 2 funções. Então, a Lei Complementar dirimiu. Isso é o que primeiro deve ser alegado em questão envolvendo Curadoria Especial e Defensoria Pública. Então, o que acontece? Como a Defensoria, não é o defensor ali, não é a pessoa, a Defensoria tem função, pode ser nomeada um defensor para ser curador do adolescente, do menor, adolescente, ou criança, né? Adolescente no caso, o defensor pode, beleza. Então o que acontece? Fazia o seguinte, levava só um defensor, porque já que a Defensoria Pública pode exercer a função de curadoria especial e da defesa técnica, para que ser 2? Mandar só um? Não, negativo, tem que ser 2. Um defensor para fazer a defesa técnica e outro defensor público na função de curador especial, tá? Lei Complementar 80/94, artigo 4º, são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, inciso 16, exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei, atípica, não relacionada à hipossuficiência econômica. Artigo 3º, traço A. São objetivos da Defensoria Pública, inciso 4, a garantia dos princípios constitucionais, ampla defesa e contraditório. Ok? Então, por uma economia, né, até de interpretação, mandava um defensor só. Não, porque aí, cara, ou ele acompanha, faz as vezes de representante legal, que é os pais do representante legal, ou ele faz a defesa técnica. Não, entendeu? Então tem que ser 2. Bom, atos praticados pelo juiz na audiência de apresentação, que ele marcou, né? Audiência de apresentação, o juiz marcou. Bom, nessa audiência de apresentação, apresentar literalmente, apresentar o adolescente infrator. Vai ter o quê? Ouvir oitiva do adolescente e seus pais responsáveis. Vai ouvir o adolescente infrator, vai ouvir e tal. Vai ouvir, né? Vai abrir o coração lá, o adolescente. Depois vai chamar os pais, tal. Ou depois chama os 2 juntos, enfim, isso é critério do juiz. Bom, solicita, se necessário, parecer de equipe técnica, estudo sobre o perfil do adolescente. Quem é essa equipe técnica? É a equipe multidisciplinar. Psicólogo, assistente social. De repente o magistrado, ele necessita de colher mais informações do que
só o que ele ouviu do adolescente e dos pais, né? Bom, STF número 692, a opinião de profissional qualificado de que, súmula, né, 692, a opinião de profissional qualificado de que trata o artigo 186 do ECA é uma faculdade do juiz. O fato de não solicitar não é caso de suscitar a nulidade. Ou seja, o juiz solicita o parecer de uma equipe multidisciplinar, que é uma equipe técnica, né? Porque o juiz ele não é psicólogo, o juiz não é assistente social, enfim. Então ele pede suporte aí, mas também não fica atrelado ao suporte. Não é porque teve o suporte ali que ele tem que seguir, não. Ele pede suporte, o juiz, e vai analisar. Ele pode usar o que está ali como base com a sua convicção jurídica e para fazer o que? A sua fundamentação, que é prolatar a sentença, tá? Bom, se o adolescente... Onde é que eu estou? Vamos para outras questões. Se cabível, conceder... Aí tá. Se cabível, a equipe técnica faz um laudo, né? Se cabível, concede a remissão, ouvido o MP. Até porque quem solicita a remissão, né? Quem concede a remissão em primeira mão é o MP. Então, o juiz vai analisar e nessa audiência já de apresentação ele pode, de repente, dar a remissão, que é o perdão. Ok? Atenção para a súmula 342 do STJ. Vamos lá. Súmula 342 do STJ. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Vejamos. Se o adolescente confessar o ato infracional, a defesa não pode desistir do procedimento e da produção de provas. A defesa do menor, do adolescente infrator. A defesa técnica é um direito irrenunciável. Ele quer dizer o seguinte: mesmo que o infrator seja réu confesso, né, confesse o ato infracional, o advogado, o defensor público, no caso, se for um defensor público, ele tem que fazer a defesa técnica, se esmerar, tá? E o adolescente não pode abrir mão do direito da sua defesa técnica, porque é irrenunciável. O procedimento deve seguir até o final, salvo quando concedida a remissão, o perdão. É possível a existência de assistente de acusação no ECA, fazendo um paralelo com o processo penal? Bom, para o STJ, não é permitida essa assistência no procedimento do ECA, assistente de acusação, como tem assistente do Ministério Público, né? O Ministério Público que faz a acusação. O ECA, assistente de acusação, legitimidade recursal, turma, entendeu o que? Lei 8.069 de 90. A figura do assistente de acusação é estranha aos procedimentos recursais da Justiça da